Olá, que bom poder estar com você. Muito obrigado por cada comentário, obrigado porque você compartilhou nosso vídeo e assim a gente está crescendo, estamos atingindo mais pessoas que são tão especiais para Deus e muitas às vezes nem sabem disso. Hoje nós vamos começar uma série nova. Nós acabamos de falar do fruto do Espírito e agora para que esse ano, e esse é o ano da multiplicação sobrenatural, mas para que esse ano, o ano da minha vida e da tua vida, seja um ano de grande crescimento e frutificação, nós vamos falar de família na ótica de Deus. Eu entendo que é impossível dar bons frutos, é impossível ser alguém que vive a multiplicação sobrenatural se esta não passa pela nossa casa. Então, nós vamos falar sobre isso. Hoje quero falar um pouquinho sobre o sacerdócio na família. Começo com uma leitura de um texto que está em Hebreus 5, de 1 a 3. Olha que legal. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Eu não quero aqui entrar no detalhe e explicar o que é sumo sacerdote, o que é sacerdote, mas eu queria falar um pouquinho da relação que existe entre o sacerdócio universal, no sentido de que todos os cristãos têm acesso a Deus, com o sacerdócio no meio da família. Esse texto aponta algumas coisas interessantes sobre o sacerdote. Primeiro, ele é homem. Segundo, sujeito a fraquezas. Entendo que eu e você temos fraquezas. Somos humanos. Se eu quero viver uma vida familiar diferente, ainda que eu seja uma pessoa super ungida, que ressuscita mortos, que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, eu não posso esquecer que o sacerdócio bíblico, ele apresenta homens, como eu e você, falhos, fracos. Mas ao mesmo tempo que esse homem apresenta uma fraqueza, ele apresenta algo para mim extraordinário, uma competência ou uma capacidade para ir até Deus representar outras pessoas. O que acontece com muitas famílias? Aquele que é cristão, talvez tenha alguém que não é cristão da família, ao invés dele entender que ele também é fraco, ele chega com certo orgulho, ele chega com certa arrogância diante daqueles que não conhecem Cristo ou a palavra, e ele acaba fazendo com que o evangelho seja mais um julgamento do que boas novas, seja mais crítica do que construção, edificação. Entendo que existem críticas construtivas, mas quis dizer crítica no sentido de denegrir, de desvalorizar, de apontar erros. Sabe, o mundo está precisando de homens e mulheres que reconhecem a sua humanidade, mas ao mesmo tempo, apesar desta, reconhece que Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito, o melhor sacerdote que existe, ele abriu um novo acesso. Então a gente pode ir a Deus representar a nossa família. Apresentar a Deus, como diz o texto aqui, ir diante de Deus cheio de compaixão por aqueles que estão à nossa volta. Como a nossa sociedade precisa de compaixão, como a nossa sociedade precisa de amor, como a nossa sociedade precisa de companheirismo. É tão fácil jogar a pedra, é tão fácil criticar, é tão fácil julgar, mas Deus, quando fala da família, e para mim, o primeiro ponto que quero ministrar nesse vídeo, esse primeiro vídeo sobre família, é falar do sacerdócio. Nós precisamos de homens e mulheres que queiram exercer o sacerdócio na sua família. O que é isso? Em primeiro lugar, reconhecer quem são, frágeis, como todos os demais. Em segundo lugar, cheios de compaixão, ir a Deus para que Deus traga resultados. Ele diz, o texto, que esse sacerdote, ele vai a Deus oferecendo sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados que estão ao seu lado. Nesse vídeo, o que eu queria aqui frisar com você, creia, se você pertence a Jesus, se Jesus é o teu Senhor, você tem que ser um sacerdote para a tua família. Sacerdote não é orgulhoso, sacerdote não é alguém que se considera acima dos outros, não.
ele é alguém cheio de compaixão, de amor pela sua família. Então ele vai a Deus pela sua família, ele intercede, ele apresenta louvores, adoração a Deus pela sua família, clamando que o pecado seja vencido nele em primeiro lugar, para depois clamar que o pecado seja vencido no meio da família. Eu gostaria de ler mais um texto, Salmo 32:1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. E quero ler também Provérbios 29:23. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Quando eu entendo que a minha família precisa de Deus, e somente eu conheço, ou sei que os outros conhecem, mas talvez não estejam numa posição de sacerdotal, eu tiro o orgulho da minha vida. Eu me humilho diante de Deus por mim e por aqueles que eu amo. Eu me levanto em autoridade para que aqueles que eu amo sejam perdoados. Mas antes disso, eu reconheço os meus pecados e me arrependo para ser perdoado. Quando eu e você pensamos no sacerdócio no meio da família, nós pensamos em uma família que todos se enxergam na mesma altura, que todos têm compaixão um pelo outro, que todos vão a Deus pedindo, Deus sara a nossa casa. Tenho certeza, tenho convicção que quando você se levanta como sacerdote, você consegue mudanças para aqueles que você ama. Quem sabe, eu e você hoje não temos que jogar a espada fora e comprar uma toalha. Por quê? Porque a espada que muitas vezes nós devíamos usar contra as forças das trevas, nós usamos contra os nossos pais, nós usamos contra os nossos irmãos. E sabe, está na hora de jogar a espada fora, comprar uma toalha e lavar os pés daqueles que amamos, porque lavando os pés nós trazemos reconciliação. Essa é uma mentalidade sacerdotal, servir aqueles que estão à nossa volta. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Desejo muito que você viva um tempo familiar de milagres. Por isso eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós essa competência sacerdotal. Tira o orgulho, tira a prepotência e nos dá compaixão. Deus, nos dá ousadia para entrar na Tua presença e oferecer sacrifícios pelos nossos pecados e pecados daqueles que amamos. Deus, nós não queremos, Senhor, nós não queremos viver debaixo de tristeza por causa do ambiente de pecado estabelecido na nossa família. Pelo contrário, nós queremos viver a alegria daqueles que o pecado é coberto e perdoado. Nos capacita a ser aqueles que perdoam e que buscam o Teu perdão para a nossa casa. Nos capacita a ser sacerdotes que vão à Tua presença e amam aqueles que estão à volta. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito bom poder estar junto. Curta, compartilhe e comente. Estamos esperando você e estamos aqui para te servir como igreja. Deus te abençoe.